Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Restart. Para você que está vendo esse vídeo agora, é importante dizer para você que esse vídeo ficará gravado no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. E o tema do nosso bate-papo de hoje será sobre os relacionamentos familiares após a pandemia. Então nós estaremos abordando esse tema com uma convidada, pela qual eu estou esperando aqui para a gente fazer o convite, mas você que já entrou agora já pode ajudar o Restart, clicando nesse coraçãozinho aí, se por um acaso você achou a live importante, relevante, com a temática importante, tá? Então, se a live foi importante para uma pessoa específica, se você acha que ela precisa, de certa forma, ter conhecimento desse conteúdo, ou que ela se beneficiaria desse conteúdo, não deixe de clicar no aviãozinho e enviar a live para essa pessoa diretamente, tá bom? Ela pode não assistir agora, mas em um outro momento ela assiste e tenho certeza que ajudará bastante, tá? Então vamos lá, vou convidar aqui minha convidada, né? Vamos só dar um tempo aqui para o Instagram enviar para mais pessoas. Eu vou deixar aqui o tema marcado da nossa live. Oi, Lucas. Boa noite, tudo bom? Obrigada por participar. Minha mãe também está aqui. Obrigada, mãe. Estou só fixando aqui o nosso tema e esperando a minha convidada de hoje para a gente iniciar a live, tá? Não esqueça de clicar aí nesse coraçãozinho para ajudar o Instagram a enviar a live para mais pessoas. 19, vamos lá. Deixa eu fixar aqui. Fixar comentário. Vamos lá. Ó, minha convidada já chegou. Deixa eu só fazer o convite agora pra gente começar a live. Só um minuto. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Dê um joinha aí pra mim, só pra sinalizar aqui que tá tudo ok. Não sei se minha conexão está boa, não tô conseguindo enviar aqui. Pro Camila, se você puder mandar o convite para mim, para eu aceitar aqui, eu agradeço, porque parece que não tá abrindo para mim a caixa de convite. Aqui. Consegui agora. Vamos ver se agora entra. Oi, Pro! Oi! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo, graças a Deus, na medida do possível, tudo bem. Ai, que bom. Queria muito te agradecer, iniciar, né, te agradecendo por aceitar participar de uma live para bater esse papo tão importante. Eu falei mais cedo que esse foi um dos temas mais pedidos, né? Você imagina que é realmente uma grande... Enfim, sempre foi pauta de assunto aí durante o Covid, o tema da escola, né? E eu acho que as pessoas ainda precisam ouvir mais, elas precisam ainda entender um pouco mais, né? Então eu falei, não, preciso fazer uma live, vai ter que ser com a Pro Camila, a gente já tinha batido esse papo antes. Muito bom sobre isso. Então, assim, queria muito te agradecer por aceitar participar. E vamos começar nos apresentando para que as pessoas possam nos conhecer um pouco mais, já que nós temos aí os dois públicos, né? As pessoas que me seguem, as pessoas que me seguem. Então, se apresente aí primeiro para o pessoal e depois eu falo um pouquinho sobre isso. Bem, eu que agradeço o convite. Eu estou aqui com as duas crianças aqui de casa, que são os dois cachorros em cima de mim. Mas assim, eu primeiro fiz uma formação em psicologia e depois de uma filha que me demandou muitas questões, muitos dogmas meus da psicologia foram
balançados de uma certa maneira, eu sentia a necessidade de ir para a área da educação. Sou filha de professora, então eu fugi um pouco dessa área por tudo que eu via, né? Minha mãe passar tudo. Aham. Essa questão de ter que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Mas eu vi o compromisso dela, não é? Então eu Uhum. falei, minha mãe falava, não, não seja professora, não seja. Então eu fui para outra área. Mas quando tá no sangue da gente, É quando é da verdade. gente, né? Não tem- como diz minha avó, o sangue cheira. E aí eu fui para Da educação. área da Então aí eu fiz educação. pedagogia, Aham. mas assim, sempre apaixonada por questão da educação infantil. Aí quando eu voltei para IBC, eu senti a necessidade de fazer a pós em educação infantil pelo NEB. Uhum. E fui trabalhar justamente na escola que a minha mãe fundou, com Promagni e Proolga, Bacana. né? E mais outra amiga. E aí minha mãe já tem um tempo que saiu. Mas, de uma certa maneira, mesmo não querendo, eu continuei com o legado. Mesmo não Continuou querendo, assim, legal. mesmo não sendo esse o plano inicial, não é? Aham. Mas Que história era meu, não bacana, tinha como Pro. não ser. É, Não tinha com como não certeza. ser. Nossa, muito E aí bacana. fui para a É, educação. Estou, aí está, estou né? educação. Está E na sou, educação posso falar infantil, né? isso. Na Educação educação infantil. infantil. Isso. Bacana, Pro. Muito bom. Eu chamo de Pro, gente, porque não tem jeito, né? Aí quando é Pro da filha da gente, a gente só chama de Pro, né? E agora, então, acho que realmente as prós, né, estão realmente fazendo o papel de professores também para os pais, né? Então, Estamos. bom, vou me apresentar um pouco mais. Eu me chamo Diana, eu sou graduada no curso de fisioterapia pela Escola Baiana de Medicina e Saúde. Só que eu sempre estive muito envolvida com a área científica e de pesquisa, né? Então, assim que eu saí da graduação, eu entrei no mestrado, né? E depois de um tempo entrei no doutorado com o objetivo mesmo de ficar dentro da academia. Sou professora também, né? Do ensino superior. Então, eu sempre estive muito enraizada na área acadêmica, né? E na área de pesquisa. Então, hoje, eu trabalhei muito pouco com a parte clínica, né? Porque o meu objetivo era mesmo ficar na pesquisa e dando aula, né? Então, hoje eu me considero pesquisadora. E dentro da minha pesquisa, que é o tema da minha tese de doutorado, a abordagem que eu faço, que é um pouco do que vocês acompanham aqui dentro do Restart, é uma abordagem voltada entre pais e filhos. Né? Então, essa é a tese que eu desenvolvo, então tem um pouco a ver, uma vez que agora, né, Pro Camila, nós temos aí no relacionamento pais, filhos e tecnologia, né? Tudo junto. Então, eu acho que mais do que necessária essa nossa conversa agora, né? E eu acho que é pauta para várias outras conversas, porque a gente não vai conseguir esgotar hoje as dúvidas, Não. né? As perguntas, as discussões. Então, é importante dizer para vocês que estão aqui também que a participação de vocês é muito relevante também. Então, vocês podem deixar mensagens aí na caixinha, a gente, dentro do possível, vai retornando, né, para o Camila, eu vou observando, a gente vai discutindo. É um bate-papo, esse é o objetivo, de fato, da live, né? E se vocês, por um acaso, acharem que a live é importante, relevante, e querem ajudar através da mídia social para que ela chegue a mais pessoas, clique aí nesse coraçãozinho, que o Instagram entende que a live é muito relevante e ele envia para mais seguidores, tanto os meus quanto da própria Camila. Né? Então vamos lá, vamos começar. Eu fiz um roteiro aqui, né, para a Camila, do que a gente pode estar iniciando esse bate-papo, porque é muita coisa. E eu queria, Pro Camila, primeiro que a gente falasse um pouco sobre a importância dessa relação, né, família-escola. Eu quero iniciar o bate-papo sobre isso, porque como mãe, eu sempre percebi na escola, nas escolas, minha filha já mudou de escola várias vezes por conta de nossa mobilidade mesmo, né? Trabalho do meu esposo. Mas, assim, eu percebo que sempre foi pauta de discussão a questão de família e escola, né? Como é essa relação? Isso antes da pandemia, né? A gente já percebia que era muito forte. Então, assim,
Por que é importante esse relacionamento? E como era antes e como está agora, né? Como você percebe se aumentou o distanciamento entre os dois, se diminuiu, como que está agora e como era antes? A gente, na verdade, eu já parto, né, de uma concepção de criança, de infância, Uhum. né? Se eu tenho uma concepção de infância, que eu acredito na pedagogia participativa, na abordagem de Régio, na pedagogia da escuta, então eu já pressuponho uma Uhum. parceria com a família. Então, é esse o caminho que a gente sempre buscou, sempre trilhou. Uhum. Compreendemos que há uma relação tensional em Uhum. alguns contextos escolares entre família e escola. Há Sim. um discurso de que a gente quer, precisa da família, mas a gente não quer, de fato, a família dentro da escola. Uhum. Então, assim, isso a gente vai muito de encontro a esse pensamento. Desde o início, quando eu assumi a coordenação na Moderna, 2014 mais ou menos, que a gente, vamos dizer, colocou um objetivo, assim, da gente avançar em termos dessa pedagogia participativa, a partir de grupo de estudo, a partir do embasamento nas pesquisas, em sociologia da infância. Então, buscar o que tinha de mais defensor dessa infância, em termos de educação e em termos de pesquisas mesmo, que amparasse o nosso trabalho. A partir Uhum. daí, a gente entendeu o seguinte: eu sei que todo mundo, assim, a educação, de uma certa maneira, eu acho que é uma como é que eu vou dizer? Não vou dizer abordagens, mas das profissões, vamos dizer, que Uhum. todos, de uma certa maneira, metem a colher, não é? Acham que Verdade. realmente entendem tudo. Se Uhum. você perceber, antes as crianças iam para a escola com 6, 7 anos de idade. Passavam a primeira infância em casa. Lógico, tem uma Uhum. questão cultural, social, uma questão de gênero, são várias questões que a gente não vai colocar aqui. Então, as Uhum. crianças vieram mais cedo para a escola. A partir do momento que as crianças vieram mais cedo para a escola, colocou-se uma demanda para a escola que ela, a meu ver, embasada Uhum. no que eu estudo, no que eu pesquiso, no que eu leio, que a escola, na verdade, comprou uma demanda por omissão de que a Uhum. infância, a pré-escola, creche pré-escola, educação infantil como um todo, tinha que ser escolarizada. Ou seja, tinha que ser uma preparação para o ensino fundamental. Até os nossos documentos da época, os RCNEs, com todos os eixos, de certa maneira, dividia o que era para ser feito na educação infantil, e aí muitos professores entenderam aquilo como conteúdo. Uhum. Com as pesquisas, com o avanço, a gente precisava de quê? A concepção que a gente acredita, que a gente precisava da parceria da família. A família não era técnica. Uhum. Ela queria um espaço para colocar seu filho, confiava na escola, confiava em todo o trabalho de quase 30 anos feito pela escola, mas Uhum. que às vezes ficava assim, confio, pronto. Mas se a Uhum. gente queria, de alguma maneira, tirar livro didático da educação infantil, se a gente queria ampliar uma lista de material, a gente precisava do apoio. Não era que o pai ia decidir ou não. A gente Sim. não queria Uhum. dizer, a gente decidiu e acabou. A gente Uhum. queria mostrar o porquê que a gente estava decidindo, amparado em que a gente estava decidindo e Uhum. quais as vantagens que essa decisão trazia. Então, era mais ou menos um processo de formação. Então, as reuniões começaram a ser mais formativas do que informativas. Então, a Uhum. gente trazia um pouco do que a gente acreditava, do que seria uma pedagogia da escuta, de uma pedagogia participativa, trazia aqueles materiais, mostrava aos pais o que é que fazia. Quando a gente tinha um projeto que estava caminhando por uma turma e estava já no processo de finalização, a gente preparava uma culminância à noite, convidava essa família, as famílias daquele grupo para poder ir para a escola, para poder contemplarem mesmo aquele trabalho, não a culminância, não o resultado,
mas Sim. acompanhar um processo, que aquilo ali era o que realmente embasava de fato o nosso trabalho. Então, se o pai não Uhum. tinha obrigação, né, a família não tinha obrigação de saber o porquê, mas a gente sentia a necessidade de trazer essa família. E assim a Sim. gente começou a fazer. Então, por exemplo, Uhum. eu lembro de 2016, foi 2016, Camila, que lançou o primeiro, o Começo da Vida, lançou em Uhum. maio, e aí em setembro a gente fez um momento à noite com a escola, na escola, né? Convidamos os pais para assistir ao filme, para depois uma roda ao documentário, para depois uma roda de conversa, para poder justamente a gente ir mostrando que as nossas escolhas estavam pautadas em Sim. pesquisas, estavam Uhum. pautadas em questões que estavam sendo realmente relevantes, não é? Que Sim. educação é muito mais do que a questão sistematizada de você aprender a ler e escrever. É você se Sim. colocar no mundo, é você se posicionar. Então, a gente precisava, de uma certa maneira, desse apoio das famílias. Então, a gente foi Uhum. construindo. Né? Para tirar os livros didáticos, a gente Uhum. começou, tiramos primeiro do grupo 3, né? Aí foi para o grupo 4, no Sim. outro ano para o grupo 4, seguramos o grupo 5 mais tempo, e aí a gente tirou no Uhum. grupo 5 agora em 2021, porque até o ano Uhum. passado o grupo 5 tinha ainda um apoio didático, de material didático, que é chamado apostilado ou módulo. A gente sempre Sim, sim. escolheu não ter sistema de ensino, por justamente vir Uhum. organizar de fato o que era feito na sala. Então, um material que era Sim. de Ceará, do Rio Grande do Sul, Bahia, era a mesma coisa. Então, a gente tentava ir Uhum. pelas editoras. E a gente escolhia muito Uhum. cuidadosamente o material, até que a gente decidiu que era o momento de tirar. Né? E Uhum. aí, que a gente sabe que é Uhum. muito mais trabalho para o professor. Mas Sim, mesmo assim, a sim. cada decisão da gente, a gente marcava uma reunião com as famílias. E, mais uma vez, não era para a gente pedir o aval da família, era para a gente justamente, se a Uhum. família confiava na gente, a gente queria justamente Sim, fortalecer essa confiança cada vez mais, que as nossas sim, escolhas eram pautadas em alguma coisa. Não era porque a sim. gente decidiu de uma hora para Aham. outra, não. Então, a gente No foi aos poucos achismo, né? caminhando e chegamos aí. Aham. Assim, é muito importante você falar essa trajetória, que a gente percebe como foi feito esse relacionamento, né? A escola moderna, eu falo com você, é uma escola que tem uma abordagem muito diferenciada. E a diferenciação, acho que parte justamente disso que você falou aí, dessa. Eu sei como é difícil lidar com filhos, né? Principalmente na primeira infância, porque eu também trabalho com isso agora. E cada vez mais os pais querem essa certeza científica, né? De cada detalhe. Eu falo isso porque, além de ser pesquisadora, né? Eu também sou mãe. Então, toda e qualquer decisão, me falem aqui vocês que estão assistindo também, que são mães, pais, né? Se a gente não sente também essa necessidade, em que está pautado isso, né? Isso. E hoje, com tanta informação, tanta gente falando sobre tudo isso, é mais forte ainda esse sentimento de me mostre científica, me Isso. convença, né? Então, assim, essa construção que vocês foram fazendo, que foi uma grande ousadia, né? Uma Foi. coragem pautada em decisões muito sólidas, e é claro que está acontecendo hoje, vocês tiveram também o apoio desses pais que foram confiando nesse relacionamento. E aí a gente já até parte um pouco para o que a gente, para o nosso cenário atual, né, do relacionamento pós-Covid, que, ao meu ver, as escolas que já tinham essa construção, esse relacionamento forte, né, de parceria, assim, não só aquela participação de, vinha participar da festinha, né? Eu lembro E que sempre tinha essa discussão, porque muitas escolas, esse relacionamento com a escola era só o dia da festa, ou um bilhete no diário da criança, né? Então, essa construção, esse relacionamento que vocês fizeram e que poucas escolas fizeram, foi decisivo para o comportamento, por exemplo, dessa escola agora, depois do corona, né? Assim, depois do
do isolamento. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente já entra também um pouco na pauta aí da evasão escolar que vem acontecendo. Uhum. Como que você acha que foi o comportamento agora? E assim, vamos falar de um panorama mais geral, assim, nacional, né? Porque eu acho que é o que vem acontecendo na maioria, sei que não é a realidade da Moderna, mas assim, dessa grande evasão e o que você atribui isso, né, nesse cenário. Você falou assim muito bem. Realmente, as escolas que já mantinham um relacionamento mais próximo, essa parceria mesmo, de conversar, de deixar tudo muito claro do que queria fazer, do porquê queria fazer, mesmo que a gente não é, vamos dizer, uma escola pública, onde tem uma gestão democrática, onde há um conselho, que nesse conselho há um grupo de pais e alunos. A gente pauta, a gente acredita nessa questão da gestão democrática, mesmo numa escola particular. Então, assim, a gente sempre deixava muito claro, se não der certo, não é, a gente não tem o menor problema de voltar atrás e repensar juntos um outro caminho. E aí, o que a gente viu e o que a gente continua vendo nesse cenário da educação, principalmente na rede privada, é assim, todas perderam, né? Muito. Mas a gente percebe que algumas perderam muito mais do que outras, não é? Então, assim, quando as escolas se fecharam e colocaram para os pais, é assim, e é assim, e é assim, e para o pai não dava, para a família não dava, a família tomou uma outra Buscar essa decisão. alternativa, né? Uma outra alternativa, seja por qual motivo Uhum. for. Não é? A gente sabe que houve perdas salariais, a gente sabe de várias questões que interferem aí, mas muitas escolas se fecharam naquilo que elas queriam fazer, da maneira que queriam fazer, e colheram, vamos dizer, os frutos de suas decisões. Eu falo muito o seguinte, a pandemia, ela não trouxe nada de novo, além do vírus. Ela simplesmente potencializou ou escancarou aquilo que já acontecia. Então, se uma relação estava mais estremecida, ela potencializou isso. Se era uma relação que foi construída, ela também potencializou isso. Claro que eu não vou dizer que foi um mar de rosas na Moderna, que não foi. Porque a gente também tem famílias, são famílias, somos humanos, somos pessoas, e aí a gente vai encarar de várias maneiras. Mas eu sou sincera, comparado a outras realidades, a gente conseguiu trilhar um caminho de parceria com essas famílias, porque também a gente se dispôs a ouvir o outro lado. Não só na questão financeira. Porque a gente sabe o seguinte, eu já escutei muito assim, mas se a criança estudava de manhã, e aí a obrigação do pai é colocar de manhã, eu falo pai, eu tenho que parar com isso, porque é família, né? É mãe, tem que usar só o gênero masculino para tudo. A gente precisa se policiar nessas coisas. E aí, só que a família antes chegava na porta da escola, deixava seu filho, ou pela manhã ou pela tarde, e depois de 4 horas ou 4 horas e meia, vinha buscar. E agora não, ela passou a ter que se preocupar com uma pessoa que mediasse essa relação com as telas e a criança, não é de saber ligar, E aí, você vai fechar um horário? Não. Vamos ver. Ano passado, a prova do grupo 3, as provas do grupo 4 e 5 trabalharam de manhã, de tarde e à tardinha. Teve prova que trabalhou até à noite, porque tentava. É o correto? Não, mas foi o nosso caminho. Porque a gente também precisava acolher as famílias, acolher as crianças, os professores, mas a gente também precisava acolher essas famílias, que também estavam um pouco perdidas nisso. Foi novo para todo mundo. Então, se a gente nunca se fechou antes de ouvir, de tentar achar uma solução em conjunto, não seria naquele momento que a gente ia se fechar. Então, assim, você falou tudo no início, justamente. É uma construção. Então, a pandemia não trouxe nada de novo.
Ela simplesmente escancara relações, situações, contextos e pretextos para que as coisas acontecessem. Eu vejo muito dessa maneira. Então, assim, a gente passou por várias situações, como toda escola privada passou. Porque também o outro lado também estava passando por situações que cada um é que sabia de como é que estava sendo. Então, a gente não poderia, assim, se colocar no papel de julgador, no papel de fechar a situação para ouvir e para encontrar uma solução. Esse ano, a gente está orientando algumas famílias, assim, ó, se não está conseguindo acompanhar, vamos ver se a gente consegue ver uma pessoa que possa dar essa ajuda nesse momento. Mas esse ano já teve uma questão dos encontros presenciais que já tirou um peso muito grande. Porque a gente não existe aula online para educação infantil. Se a gente acredita numa pedagogia participativa, onde essa criança é protagonista, onde essa criança precisa experienciar, vivenciar, para experienciar e aquilo se tornar experiência e aprendizagem, ela não se dá nessa relação online. Então, assim, o ensino online ele foi feito para um adulto extremamente disciplinado. Disciplinado. Já tem isso, Porque né? nem para todos os adultos ele dá certo. Ele funciona. Isso mesmo. Então, assim, é isso que a gente levava em conta o tempo todo. Assim, vamos aqui. O que a gente pode fazer? Eu sei que está pesado, eu sei que a gente que está pesado para todo mundo, mas o que a gente pode fazer para poder tentar acolher aquela demanda? Sim. Vamos tentar chegar aqui no acordo. Então, assim, foi pautado muito nisso. Não é? Tanto quando o Promar, quando a situação realmente ficava mais difícil, a questão dos descontos, o que a gente fazia? Convocava uma reunião, chamava as famílias, falou assim, a situação é essa e essa. Eu não posso ir mais além do que isso. Essa verdade nas coisas, entendeu? Então, assim, a gente pauta muito nisso. E esse ano, vamos dizer assim, do ano dos grupos que continuam na escola, a gente não abriu o grupo 2 porque a gente entendeu que não era a hora de trazer crianças tão pequenas para essa situação, mas a gente tinha pais querendo que a gente abrisse o grupo 2. E foi uma escolha política, na verdade, ética, nesse momento, para com a criança. Não é? Como é que você vai atender crianças que nunca estiveram em outro contexto, a não ser sua família ou um pequeno grupo, e você não poder pegar no colo? Sim. Não é? E você não fazer essa inserção de uma maneira tão delicada, tão afetuosa, criança pequena, né? Principalmente a criança muito pequena, que é a criança de 2 anos, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses. Então, foi uma escolha realmente política, na verdade, ética e política, nesse momento, não abrir o grupo 2. Mas, e tudo a gente tem, né, perdas, né? Quando a gente escolhe, a gente deixa alguma coisa de lado. Mas são as escolhas também que nos colocaram aqui, nessa posição. Então, o caminho sempre foi o diálogo, né? Eu aprendo muito com o Promag nisso, porque antes eu era muito eufórica de brigar pelas coisas, daquilo que eu acreditava. Hoje eu compreendo que todos os lados têm algo a considerar. E aí é essa relação mesmo de parceria, família e escola. Cada um, claro, entendendo o seu papel e a sua função nessa relação. Então, assim, acolher, eu lembro de uma mãe que falou bem assim, mas, como é que você vai tirar o material didático? As meninas só vão brincar na escola? Mas assim, é brincando que a criança aprende. O psicólogo trabalha com criança como? Brincando. O fisioterapeuta com criança pequena faz como? Brincando. O TO, o fono, brincando. É a linguagem verdadeira, genuína e simbólica da criança. Sim. Eu acho até, Pro, que isso que você tocou agora, que é um mito, né? Que eu acho que foi uma construção feita ao longo dos anos, né? Do conteúdo, né? Do conteúdo para a criança. Então, isso. Vamos encher esse pote, né? Então, isso. Nesse de conteúdo, é claro que a criança neurologicamente tem uma capacidade de retenção muito maior, né? Mas houve um equívoco em relação a isso.
E aí, com essa brecha, houve muito essa necessidade de vamos encher esse pote, nesse sentido de conteúdo, e cadê o material, e já está escrevendo, já está lendo, né? E eu me lembro muito, e falo às vezes até aqui, quando estou tratando também do relacionamento entre pais e filhos, de um autor, né, muito importante dentro da área da saúde, chamado Kandel. Ele que cunhou o termo plasticidade neuronal, que é a capacidade dos neurônios de fazerem novas conexões. E ele fez um experimento muito simples, mas muito revelador com crianças. O que ele fez? Ele colocou várias crianças pequenas em uma sala. E nessa sala ele colocou várias bolas vermelhas, né? E aí observou para ver se as crianças iriam, qual seria o comportamento da criança, se elas iriam até a bola. Umas foram, a maioria não foi, né? E aí Kandel pegou e falou, agora os pais entram e ofereçam às crianças a bola da forma que você ofereceria. Então os pais entraram e olha a bolinha que papai brinca, olha como é bonita e joga. Resultado, todas as crianças foram até a bola. Conclusão de Kandel. O que cria interconexões neuronal é a forma com que um adulto tem de apresentar as coisas do mundo para a criança em uma rede de significados. Por que é importante falar isso? Porque quando a gente entende esse processo, a gente percebe de como é importante a presença, né, como você falou. Mediação, dessa pessoa, né, que estará ali, e essa pessoa, esse adulto, é o professor, é a mãe, é o avô, a avó, que faz com que esse ser humano aprenda, né, nessa rede de significados, como você falou. Então, é uma brincadeira, porque o significado da criança é esse ambiente lúdico, né? Lúdico. É dessa forma que ela aprende. E às vezes a gente, né, acho que alguns pais e mães acham, poxa, tão insignificante, não é uma brincadeira, que já brinca em casa. Então a gente precisa reforçar isso, porque agora, no período, né, da pandemia, eu acho que vocês devem ter sentido isso também, dessa exigência, não só de material, assim, né, mas também de o virtual, cadê a plataforma, o tempo de hora de aula, né? E isso pode colocar a perder as nossas crianças, né? Mentalmente falando, não só da questão mental, mas também que esse processo não tem aquela pessoa, né, encarnada lá que Kandel mostrou para a gente que era tão importante. Então, entrando já nesse tema, eu já queria conversar com a senhora um pouco sobre a parte das aulas para os pequenos, né? Que eu acho fantástica a abordagem da Moderna para os pequenos, que vai muito disso que você falou, né? Eu acredito, a educação é dessa forma, então entrou pandemia, mas ainda é assim que as crianças aprendem, né? Então, por assumir isso, vocês fizeram uma abordagem que até hoje, quando eu falo e mostro para as pessoas, falo, poxa, eu nunca vi isso, sabe? É diferente, que bacana, sabe? Essa importância de manter o concreto, de reduzir essa exposição, né, ao máximo. Fala um pouquinho para a gente como vem sendo essa abordagem da infância, né, da primeira infância. A gente, até com o fundamental no início, a gente começou também aos poucos. O fundamental começou com exposição até ela com 1 hora de aula, aumentou para 1h30. Depois passou lá para junho, 2 horas. E agosto, 3 horas. Com a parte assíncrona que passava, fechava-se às 4 horas. Mas de aula mesmo, o fundamental só chegou a 3 horas. Entre um intervalo entre 1h30 e 1h30. No infantil, a gente, desde o início, eu ainda tive que, como é que disse, eu tive que ceder em algumas coisas. Porque eu seria adepta da não exposição, não é em momento algum. Mas eu compreendi também que as crianças precisavam desse momento de interação, que as prós precisavam desse feedback, de tentar mediar propostas concretas, que precisavam de um conhecimento mais técnico, não é? Porque a gente sabe, a gente percebia, por exemplo, que a família às vezes
fazia o nome, pedia para a criança escrever por cima, porque o adulto tende... qual é o nosso primeiro modelo? A imitação, a gente imita. Então, a gente dá aquilo que a gente teve. Então, e não tem problema nenhum nisso, porque as famílias dos pais, eles não são os técnicos, não é? Então, e mesmo que seja um pai professor, vamos dizer assim, naquele momento é pai, é mãe. Então, assim, isso não tem problema nenhum. Então, assim, a gente começou a compreender que precisava desses momentos. Mas os pequenos, por exemplo, a gente manteve o grupo 2 no ano passado, e o grupo 3 era apenas um encontro semanal, de 40 minutos, para poder ter essa troca. Se a gente quisesse um momento de musicalização, de contação de história, ou de visita a museu, a gente marcava um outro momento, agendado previamente com as famílias, para a gente fazer esse momento de interação. Mas sempre, e esse ano, o 3 também continua com um momento. Um momento. O grupo 4, ano passado, como não tinha esses 100 minutos presenciais, então a gente tinha 3 encontros. Esse ano só são 2 encontros, de no máximo 1 hora. E mesmo assim, é naquela questão de interação, ou de fazer algum jogo, ou de construir alguma coisa que precisa de uma mediação mais técnica. Nossa escolha sempre pautou por aí, porque a nossa lista de material é uma lista mais diversificada, vamos dizer assim. Então, exclusivamente e necessariamente apenas de uso escolar. Então, se a gente acredita numa criança protagonista, produtora de cultura, inserida num contexto, que terá acesso a conhecimento científico, então ela precisa também de um acesso a materiais que tragam materialidade, que dialoguem com essa criança. Então, a gente, desde abril, acho que foi abril do ano passado, a gente já pensou nos kits. Abril só foi um, maio o outro e junho o outro. Aí a gente... Porque também a gente estava achando que iria passar logo, né? A gente não tinha noção do que ia acontecer, o que aconteceu. Então, a gente foi mandando, e o tempo todo interagindo com as crianças através do grupo de WhatsApp, através de contação de história. Eu gravava muita contação de história, botava nos grupos. Aí, quando a gente percebeu que era algo realmente que iria estender mais, a gente sistematizou o envio dos kits. Então, assim, o que a gente acredita? O que a gente faz? Aí eu lembro que alguém falou assim, mas a gente pode pegar a atividade. E eu falei, gente, isso aqui não faz parte do nosso contexto. A gente não pode. A gente tem que levar muito a sério a questão da gente não retroceder naquilo que, em nome de algo, de uma pandemia, abrir mão de conquistas que foram a duras penas. Então, não. De jeito nenhum. Vamos pautar naquilo que a gente acredita. E aí a gente começou a pensar nos kits e assim, a gente foi percebendo que estava dando muito certo. Mesmo a gente acreditando que tinha determinadas famílias que acreditavam que aquilo não era educação, não era tipo assim, atividade, vamos dizer assim. Falei assim, mas aquilo... E aí, em alguns momentos, eu tinha que fazer uma reunião de ajustamento, mais ou menos assim. Mas isso que a gente sempre fez. A gente sempre fez isso com as crianças. Então... Não, eu acho fantástico. Eu fico assim... O que a gente acredita? A criança até os 6 anos... É preciso isso, a criança ter a sua missão muito clara, né? Muito. Porque seu método, né? O que você vai fazer vai girar em torno disso. Então, você não pode se contradizer. Isso. Eu acredito numa coisa e vou agir de uma forma diferente, né? Diferente porque o momento agora é o momento que eu preciso. Não. A gente vai precisar ter muito claro, muito claro mesmo aquilo que a gente acredita. A gente não pode abrir mão. Então, vamos pensar nisso. Se a gente acredita que a criança, até os 6 anos de idade, ela precisa ter experiências concretas, ricas, acesso a materiais, que a gente alimente esse imaginário, quando, vamos dizer assim, puxando o Gandhi, que é um pesquisador da infância que eu admiro bastante.
quando ela entrar na idade da razão, que seria os 7 anos de idade mais ou menos, ela vai sistematizar tranquilamente, Sim, porque foi vivido foi vivido, isso mesmo. e internalizado. Aham, E aham. quando ela precisar acessar Ela vai aquele encontrar, né? conhecimento vivido, ela vai encontrar. Isso mesmo, Porque perfeito. ele fala mais ou menos com as palavras da filosofia, o que a neurociência traz. Isso mesmo, perfeito. O que a neurociência traz. Ele só usa a filosofia como aporte teórico. Aham, Mas ele quer dizer praticamente a mesma coisa que a neurociência traz. sim, sim. Então, assim, o tempo todo eu tive que reafirmar o que Aham. a gente acreditava, o que a gente defendia e defende. E não era por conta da pandemia que a gente ia dar Sim, passos para trás. com certeza. Eu também Então, falo assim, muito foi. isso, ó, que a gente precisa, assim, entender a pandemia chegou, mas muita coisa não mudou com a pandemia. Por exemplo, o desenvolvimento humano e cerebral não mudou. Criança aprende Não, da mesma forma e as interferências na saúde no corpo dela acontecem da mesma forma. Então, da eu mesma sei que forma. existe uma flexibilidade, mas não vamos jogar tudo pela janela, né? Porque no Não. final das contas, depois, quando essa criança voltar, né, lá no processo presencial, como estarão, né? A gente precisa pensar Isso. nisso. E eu trago isso o tempo todo para a roda, vamos dizer assim. Eu falo assim, são demandas de angústia das crianças, das famílias, dos educadores, e a escola precisa dar conta disso. E não vai ser todo mundo sentadinho, com atividade xerocopiada, de leitura e de escrita, que vai dar conta disso. O que vai dar conta disso são os espaços ambientados, preparados para o acolhimento, um professor atento, verdadeiramente presente ali, porque eu vou citar até uma fala da Carla Rinaldi, que é da abordagem de Reggio Emilia. As crianças, mais do que nunca, precisam de pessoas, adultos, que queiram verdadeiramente estar com elas. Sim, sim. Verdadeiramente, porque essa presença verdadeira, que não é de corpo, é de todo, não De é de um tudo. ser integral, precisa, porque essas demandas de angústia vão vir. Isso mesmo. Vão de todos os Todos os lados. lados. Ó, o Lucas aqui, inclusive, está falando, ó, fica imaginando quando voltarmos às aulas presenciais. São tantas interrogações, mas assim, antes da Então, gente entrar nisso, só queria te dizer, Pro, que o esquema dos kits, para quem não conhece, né, a escola faz a abordagem de entregar kits com material concreto, com uma explicação, com um embasamento do que a criança fará com aquilo, né, dentro da família. E o cuidado desses kits, o que vem ali, desde aquele palito de picolé pintado, aquilo para mim é a presença da escola na minha casa. Eu chego até a me arrepiar, porque toda vez que chega aquele kit, meu esposo fala: tira foto disso, esse negócio é fantástico. Sabe? É o diferencial. E a sua presença, né? A presença da escola dentro da minha casa. Né? Ele não precisou preencher a manhã e a tarde inteira da minha filha com a tela, mas está aqui dentro, está presente, né? E tudo que ela faz desse material, né? Ele tem um propósito, a gente percebe, tem um carinho, tem uma preocupação com a saúde mental da minha filha, tem um acolhimento à minha família nesse momento, porque todo o material daquele é uma forma de me acolher, porque é uma outra coisa que a escola está precisando lidar também em acolher essas famílias mentalmente falando com relação à situação que estamos vivendo. E toda vez que minha filha pega novamente aquele material, como você falou, né? Quando ela acessa novamente aquilo, aquele CD que foi para ver um negócio de velocidade, enfim, de cores, de movimento, ela revive a construção daquilo, né? Então, onde que eu conseguiria isso em uma tela, né? Então, foi um esforço muito maior, um trabalho muito maior para vocês. Eu é sei que muito algumas maior, sem famílias devem dúvida. ter considerado irrelevante, né? E exigido inicialmente até mais conteúdo no sentido de, né? De tela, de conteúdo, de material didático, mas eu posso até estar muito equivocada, mas eu acho que depois de um ano, muitas dessas devem estar arrependidas, porque depois de um ano desse excesso, eles percebem que agora os filhos já não querem mais, já não têm mais atenção, estão saturados. E agora? O que é que faz com a criança que não quer, né? Não dá para amarrar.
Então, a Não. gente precisa cultivar isso para fazer a criança querer participar, querer ser escola, estar na escola, né? E eu percebo esse cultivo de vocês dessa forma, porque minha filha fica aqui toda segunda-feira, vamos pegar um kit, cadê o kit, sabe? Para saber o que é que vem. E, então, assim, é fantástico, realmente. Parabéns para vocês, para as professoras. E falando um pouco agora tipo assim, do que o Lucas falou aqui, né? Como será quando a gente voltar às aulas presenciais? Vou te contar um exemplo. Na verdade, foi uma conversa que eu tive, eu tenho liberdade de falar porque a pessoa permitiu, mas que me deixou assim bem reflexiva. Olha o que ela disse. Ela uma família de classe média alta, pai e mãe médicos, né? E que a filha está em uma escola de nível social também alto, né? Ela falou, eu percebi uma coisa muito interessante nessa pandemia, porque eu nunca pude estar tão presente com minha filha. Mas, por outro lado, eu estava muito tranquila, porque ela estava numa escola muito boa, fazia isso e aquilo. Por outro lado, ela tem um coleguinha que é bolsista, então não teria todo, né? Não estaria ali se não fosse a bolsa escolar. E quando entrou a pandemia, a mãe dessa criança bolsista podia ficar com a criança. Já os pais médicos não podiam. Não podia. E aí, eles têm a babá, tem a funcionária da casa. Só que ela falou, a mãe, né, que percebeu e resolveu conversar com o marido, que vendo o comportamento das duas crianças, ela percebeu a diferença de comportamento educacional, tendo um menino que era bolsista muito à frente da filha dela, e que ela atribuía a presença da mãe e do pai ali do lado, em algum momento acompanhando o processo, né? Como a gente da educação infantil faz, de estar sempre por perto ali, porque na verdade lidar com esse relacionamento com a tela é muito peculiar, né? Então a gente está ali, faz a tarefa, ajuda, vê, a participação do pai, eu vejo por mim dentro da aula ali, acompanhando, faz com que a gente até reforce o que a professora está fazendo. Por exemplo, quando eu percebi, olha, a professora mandou tarefa de rimas, estão trabalhando rimas. Em casa, quando eu estou no carro, eu falo, ó, Lu, tá rimando, ó. Isso rima com aquilo, por quê? Porque eu sei que é rima que está sendo abordado. Então, eu estou participando desse processo com ela e vou reforçando, né? E nesse relacionamento a gente cresce. E ela percebeu isso, inclusive dizendo que estava ali decidida a reduzir um pouco a carga horária para que pudesse estar presente ao lado da filha nesse momento, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que quando a gente retornar no presencial, teremos aí uma diferença dentro da mesa. É claro que sempre houve diferenças por Sempre conta houve, das né? crianças, né? Mas acredito que teremos uma diferença maior que pode ser atribuído também a essa participação dos pais ao lado, né, de se esforçarem e não só largar a criança lá na frente da tela, né? De fato, é fato. As pesquisas mostram isso, que crianças que têm um acompanhamento, não é, de um dos pais, de uma maneira mais sistematizada, ou eu não gosto de falar essa palavra sistematizada, mas já usei várias vezes aqui hoje, mas não gosto dela, imagina. Mas que tem com uma rotina mesmo, Sim. não é? Elas têm realmente um aprendizado que demonstra mais um aprendizado. Sim. Então, só que no presencial, de uma certa maneira, a criança estava lá com a gente, ou com as escolas como um todo, entre 4 horas e meia, em escolas integrais, até 8 horas. Então, essa questão não ficava tão evidente. Sim. Porque a gente tinha uma certa maneira de suprir. Sim. E aí, essa ausência iria aparecer no corpo, na mente da criança de uma outra forma. Verdade. Né? De uma outra forma. Agora, não. Então, assim, não tem mais a escola presencialmente 4 horas, 5 horas, 8 horas. Não é? A escola está, né? A escola habita onde o coração está. Então, as escolas são as casas, né? Isso foi uma mãe da escola que falou, e eu achei essa frase fantástica. Eu uso bastante ela, a escola onde o coração habita.
Verdade. Então, mas não há a mediação, porque foi o que perdeu. Foi a mediação de um adulto técnico. Uhum. Quando eu falo técnico, é de um conhecimento De ter um específico conhecimento. para, né? Uhum. E queria, de uma certa maneira, dar a direção daquele. Por que a gente fala de experiência, né? Tem um teórico um filósofo, um estudioso que foi um dos que a base, né, se inspirou também de falar que é uma experiência, que é aquilo que nos atravessa, não é? Que é aquilo que nos perpassa. A gente vive muita coisa durante os dias, mas nem tudo se torna experiência. Porque a experiência é você vivenciar uma coisa e você ter a mediação de um outro que muda o curso do seu pensamento. Verdade. Por isso que a mediação da cultura, da sociedade, difere da experiência da escola. Uhum. Porque há um mediador aí por trás, que pode ser até uma criança maior, um adulto maior, e esse adulto pode ser a mãe, pode ser o pai, mas o da escola é o educador, e aí é que se transforma em experiência. Mas o Jimmy também vai dizer que o que se considera experiência é justamente muito que a neurociência traz. A criança vivencia, experiencia, mas quando ela está em uma outra situação, ela acessa aquela experiência anterior e ela consegue fazer o deslocamento. Uhum. E aí marca pensamento. Sim. Então, é isso o que a escola faz. Uhum. O que ela agora está tentando fazer, que não é a mesma coisa, sim. Dessa maneira virtual. E aí eu sempre discuti o seguinte, quando eu comecei a fazer formação com algumas redes virtualmente, eu falei, olha, o maior erro da escola é querer fazer o que fazia no presencial no virtual. Verdade. Porque não funciona. Porque educação à distância não funciona para criança pequena. Vai até de encontro ao que o próprio documento diz. Campos de experiência. Uhum. Perfeito. Não tem como você atravessar uma experiência só com atividade gráfica. Gráfica. Né? Sem essa mediação, sem a criança pensar, sem a gente fomentar pensamentos, sem ela teorizar e ela colocar em cache a sua teoria. Sim. Então, a escola precisa ter consciência disso. E aí a família entra justamente nessa questão. Quando há essa parceria, as crianças ganham isso. Sim. Porque não é o tempo de exposição que vai dizer que a criança está aprendendo mais ou menos. Uhum. Não é? É a intenção do que está sendo feito com a criança. Não é ela conseguir acessar vários conhecimentos anteriormente vistos. E de uma maneira, a gente está tentando fazer de uma maneira leve. Uhum. A gente sabe que quando retornar, a gente vai ter que dar conta de algumas questões. Então, a gente já está pensando nisso. Sim. O próprio momento online não, presencial com as crianças, já estamos justamente dando conta disso, de uma certa maneira. Então, se as crianças que estão que eu não vou dizer dificuldade, mas que elas estão, vamos dizer assim, não conseguiram ainda perceber o som, ou perceber que são crianças do grupo 5, por exemplo. Então, a gente está trabalhando em cima disso. As crianças que ainda não estão reconhecendo as letras do seu nome, vamos trabalhar o nome, porque o nome é aquilo que marca a criança. O seu nome parte para todo o resto. Então, a gente tem total consciência disso. Mas a gente também quer tentar fazer esse retorno de uma maneira mais leve. Quando a gente percebeu, eu falei, olha, a primeira semana, não vamos pensar em proposta, não. Vamos pensar no acolhimento das crianças, porque elas vão querer vir para o ambiente. Elas vão querer sentir areia, elas vão estar com saudade da areia, elas vão querer mexer em tudo. Então, vamos pensar no ambiente, preparar o ambiente. Não vamos pensar em propostas específicas, porque elas vão chegar dito e feito. Tinha aqueles que ficavam tristes porque estavam sozinhos, porque inicialmente foi individual.
para depois pensar em dupla, não é? Para depois chegar a trio. Mas inicialmente tinha aquelas crianças que não queriam, né? Porque queriam usar, porque a criança é a interação, ela aprende com o outro, ela se torna sujeito a partir da interação com o outro. Então é muito forte isso para a criança. E quais são os dois eixos da educação infantil? Os eixos basiladores da educação infantil: interações e brincadeira. E foi tirado isso das crianças. Isso foi tirado. E a gente teve que se reorganizar nisso tudo, não esquecendo justamente de lado isso. As interações a gente consegue, está conseguindo, de uma certa maneira, no grupão, no online, nos momentos que eles encontram todos juntos, e aí eu sempre tenho alguma coisa que as meninas preparam, sempre tem alguma coisa preparada, mas eu falei, mas também deixo o inédito, o espaço para o inédito. Se eles quiserem mostrar a casa, se eles quiserem interagir, podem deixar elas interagir. Porque vai ter um momento da gente correr atrás disso. Isso aí é tranquilo. Isso a gente tem muito tranquilo já na nossa mente em relação a esse retorno. Olha, o Lucas aqui até falou, né? Eu percebi uma evolução muito maior com o aprendizado do Miguel depois de minha obrigação da participação, né? Então, todo pai percebe muito isso, né? Percebe como a criança... Até o orgulho de, olha, mostrar para o pai e para a mãe, olha, eu fiz isso, você viu? E de estar fazendo, né? De estar com o pai, com a mãe do lado. De estar junto. Gente. Com a criança é tudo de bom. Né? Porque assim, a gente está tentando ser presença na ausência, a escola. E a gente está sendo presença através dos pais. Sim, isso mesmo. Verdade. Através dos pais. Através dos pais. Aí, Pro Camila, a gente entrando agora nessa temática aí da exposição, né, das aulas online, alguns desafios a gente vem observando. E eu que trabalho com isso, né, venho percebendo muito discurso, principalmente dos pais que têm crianças já com comportamento já comprometido por conta do uso excessivo das telas, né? Então, muitas vezes esses pais, para retirar um pouco da necessidade de uma mudança no comportamento da criança, ele vem e afirma, mas agora precisa para aula online, né? Sempre colocando a escola como sendo, mas meu filho precisa. Só que, por outro lado, isso é um grande mito, porque todo pai e toda mãe, no fundo, sabe que os problemas de tela de uma criança, quando a criança faz birra, se bate, se joga no chão, a primeira coisa que ela acorda para fazer não é para ir para a online. Ela pede para ir para o jogo, ela pede para ir ver o vídeo, ela pede para assistir o desenho. Porque são essas telas que têm o design persuasivo e que envolve o vício, né? Não é a aula da Pro. Então, eles justificam a escola para dizer, mas agora, depois da pandemia, não tem jeito, porque a aula... A escola pagando essa conta também, não é? Tá pagando essa conta. E, por outro lado, quem está sofrendo é a escola, porque a criança, ela passa o período da escola naquela ansiedade para ir para a tela que ela deseja, né? Então, provavelmente, vocês, professores, devem já ter observado isso, comportamento super agitado, a participação que às vezes não é adequada, porque ela quer a fuga para ir para aquela tela que ela quer, que é o vídeo, que é a tela, e depois escuta também o discurso do pai, mas fulano não quer participar da aula. Fulano não tá ficando legal, sabe? Não quer ficar, não quer... Então, às vezes ocorre esse equívoco dessa inversão do que significa o uso da tela e que muitos pesquisadores, depois desse primeiro ano de pandemia, falam: tela hoje, principalmente para criança, você dar prioridade para uma coisa, aula a aula. Ele usou para aquele momento, que é necessário, né? Depois disso, essa criança precisa fazer coisas fora da tela. Então, ela tem que mexer com outras coisas, ela tem que brincar com outras coisas, ela tem que dormir no horário correto para que ela esteja bem, para no outro dia estar lá de novo no que ela precisa, né? Então, precisamos desse período. Mas então vamos determinar que isso é a prioridade. Porque se a criança passa um turno tendo aula online e nos outros 2 ela passa assistindo vídeo no YouTube, que horas que essa pessoa, essa criança ou adolescente concretizou aquilo?
né? Que horas que ela leu um livro, ou fez a tarefa, né? Ou pesquisou alguma coisa na internet, porque nem pesquisar mais, né? Usar a tela para finalidade informativa se usa, porque é mesmo para entretenimento. Então, Entretenimento. totalmente entretenimento. Então, inicialmente tinha, mas é porque os bichinhos, tadinho, né? Isso foi se aglomerando, a bola de neve foi se formando e hoje nós temos problemas sérios. E vamos continuar tendo, né? E Eu teremos. tenho uma menina que eu acompanho, ela é psicóloga da Unicinos e professora também, Bianca Stock, que ela trabalha com adolescentes. E ela já tem que fazer aquela questão de você, como tá viciado, Uhum. quando você passa tempo sem e você sofre a síndrome de abstinência. Abstinência. A abstinência. Já tem tratamentos para a questão das telas. Sim. Mas voltando um pouco, vamos para o deslocamento. Quando a criança está na escola, ou ela começa a sua vida escolar, e a aula vai até, vamos dizer, 15 para meio-dia, e ela vê todos os coleguinhas indo embora e ela ficando. E aí acontece o primeiro dia, acontece o segundo dia, e aí mais tempo, e aí a família chega, fulano não quer vir para a escola. Aconteceu alguma coisa aqui? Isso mesmo. Essa questão das telas, a gente já vinha antes da pandemia numa preocupação grande, não é? Para criança, vamos dizer, nós somos um povo gráfico, né? Então, a preocupação com a escrita é muito grande. Então, desde já tem um bom tempo que a gente percebe a questão da apreensão. Deixa eu pegar um lápis aqui. A apreensão, não é? Para a criança chegar a essa posição e ela ter força para a escrita, ela precisa de vários outros estímulos que acontecem de bebê, acontecem na areia, acontecem nessa motricidade fina que ela faz em várias brincadeiras. Sim. O que a gente percebeu com o tempo, e as pesquisas já demonstram isso? Isso antes da pandemia. Isso antes, uhum. Bem antes da pandemia. Que as crianças pegam no lápis assim. Claro que a criança que nunca teve contato com o lápis, ela vai realmente pegar assim. Mas isso estou falando de criança de 4 anos, 5 anos. Sim. Não estou falando de criança de 2 e de 3, que esse processo acontece. Mas crianças de 4 e 5 já estão na escola desde os 2 anos, 3 anos. A pegada ainda é chamada de uma pegada primitiva. Uhum. Isso acontece por vários fatores. Mas um dos maiores fatores estudados é justamente essa questão do movimento de pinça. Que a gente pode fazer com várias brincadeiras, na areia, com vários joguinhos. Tem. Mas você percebe hoje bebês com esse movimento aqui. Sim. Então, isso aqui não é trabalhado. É isso aqui. É só isso. Então, a criança perde o tônus muscular desse dedo aqui, que é o dedo de apoio para a apreensão correta para a escrita. Isso a gente já vinha percebendo e sendo estudado há uns 10 anos atrás. Hoje, nós temos total consciência de que pós-pandemia vamos ter vários estudos dessa pegada primitiva das crianças. Porque o tempo de exposição de tela de uma criança está em torno de 6 horas, 7 horas. Sim. Muito. Tecnologia não é só os eletrônicos, né? Tá muito. Crianças pequenas. Sim, muito pequenas e cada vez mais cedo, né? E tem uma pesquisadora que ela fala que neurologicamente, né, fazendo imagens do cérebro, né, através de estudos de imagem do cérebro, já foi observado que as vias, né, e as áreas cerebrais que são ativadas ali durante o uso excessivo da tela são as mesmas que são ativadas durante o uso de drogas, né? De drogas. Já tem essa correlação. Mas que ela acha muito pior do que drogas, ó, veja isso. Ela acha muito pior do que as drogas, né? Porque está muito enraizado na sociedade, tem um discurso financeiro por conta da indústria
que vende produtos para criança, de que quanto mais cedo, melhor. Tá ensinando inglês, então tá bom, né? Então, Dora Aventureira ensina inglês, esse aplicativo a criança vai falar inglês rápido, né? Então, mexe com essa necessidade do pai de ter um filho Einstein. E aí ele vai comprando isso e por estar enraizado, o pai oferece cada vez mais precoce para o filho. Então, ela considera a pior droga, porque é um tipo de droga que chega muito cedo. É uma necessidade, um vício, não em uma substância, mas em um nível de estimulação que chega através dos olhos. Exatamente. E aqui a visão é um sentido já hiperestimulado por tudo. Antes da pandemia, nós já tínhamos uma extrema dificuldade de conseguir o brilho nos olhos das crianças. Porque elas já eram hiperestimuladas. Hiperestimuladas, isso mesmo. Hiperestimuladas. É por isso que eu falo sempre com as meninas, eu sempre toco nisso. Às vezes, vamos mandar vídeo, eu falei, não, vamos mandar também podcast. Vamos mandar áudio. Vamos ativar outros sentidos. Né? Vamos botar coisa sensorial. Não esqueçam do sensorial, do tato, da pele. Porque aqui já está muito hiperestimulado. Claro que às vezes precisa, né, do vídeo. Sim. Precisa. Sim. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, falando assim, o ensino híbrido, o ensino remoto, ele é o caminho do futuro. Eu falei, para a educação infantil, não. Eu sinto muito, mas eu acredito muito na contramão disso. E eu vou continuar acreditando, porque é um movimento muito grande de escolas, de pesquisadores que estão indo de encontro totalmente ao que você está dizendo. Sim, isso mesmo. Totalmente. Uma pena ainda que o acesso a essas possibilidades ainda é um custo alto. Sim. É um custo alto em escolas de capital mesmo, escolas que levam essa metodologia a sério, custa em torno de 4 mil, de 5 mil, não é um acesso fácil, porque a gente sabe o custo disso. O custo dos materiais, de você trazer. Eu lembro uma vez que eu fiz uma pesquisa, eu fiz uma a gente não pode botar na lista as marcas, né? E aí a diretora, a Promagna, ela sempre faz um alento aos pais, dá um desconto maior, para que eles paguem a taxa. Porque a gente prefere comprar os materiais. Porque a gente tem que dizer para os pais o seguinte, está achando que está caro, está demais? Converse. Vamos conversar. Entre qualidade e quantidade, eu não abro mão da qualidade. Eu prefiro que diminua, mas traga qualidade. Teve uma vez eu fiz uma reunião de início do ano com os materiais todos, assim. E eu mostrei vídeo das crianças dizendo assim, eu não quero esse lápis, ele não pinta. Eu dizia, pinta, pai. Pinta, mãe. Pinta com esse lápis. E eles ficaram, meu Deus, mas não pinta. Eu falei, agora pega essa massinha. Pega a massinha. Bora abrir a massinha. Peguem. Os filhos falam, eu não quero, não quero. Não risca, cola. Porque é a materialidade. A criança aprende com o corpo. Sim. Ela precisa sentir. Então, assim, a gente preza pela qualidade. Então, eu falo assim, entre quantidade e qualidade, eu não vou... Vocês já sabem a minha resposta. Qualidade. Não precisa trazer... E eu falo o seguinte, para Camila, a lista ficou tanto... A de vocês falando assim, olha, quem foi fazer essa cotação fui eu. E quando eu vou fazer cotação de preço, eu falo o seguinte, não bote a top, mas também não bote a mais barata. Intermediária. Então, tem alguma coisa, eu falo, tem algo de podre no reino da Dinamarca. E até para as papelarias, eu tive que fazer uma formação. Porque, assim, se eu tenho lá na minha lista um papel, 80 de gramatura, eu tenho lá um outro papel de 120 de gramatura, eu tenho lá um outro papel de 140, de 180, de 40, para cada papel eu tenho uma finalidade. Só que o pai não sabe e ele não tem a obrigação de saber. Mas quem vende tem. Tem. E aí dizia assim, não tem esse, mas tem esse. Só que o pai viu o nome, mas não percebia a gramatura. Entendi. E aí eu falava, eu vou ficar com quantas folhas de ofício? Porque 80, 75, 80 é folha de ofício. Se eu pintar com aquarela,
ela rasga. Fura errado. Se eu botar o giz pastel, o seco não, mas se eu botar o a óleo e eu esfumaçar, ó, se eu esfumar com o dedo, ele rasga. Uhum. Se eu for pintar com tinta guache, ele rasga. Uhum. Aí eu tive que ir às papelarias e explicar. Falei assim, olha, o pai não tem a obrigação de saber, mas quem vende tem a obrigação de dizer pro pai. Olha, pai, esse aqui tá mais barato, porque... Eu só quero falar pai, eu tenho que me corrigir isso. Olha, mãe, que quem vai comprar geralmente é a mãe, nem o pai. Olha, mãe, aqui tá mais barato, porque a gramatura... O que é gramatura, Pro Camila? A espessura do papel. Uhum. E aí a gente tem papel de 50 de gramatura eu conheço até a 380, mas deve ter mais. Sim. Então, assim, cada papel tem um objetivo, tem uma técnica específica. E é isso que tá a beleza da coisa. A criança se expressar, materializar seu pensamento com diversas linguagens. Sim. Não apenas oral e não apenas escrita. Sim. Ela tem outras maneiras de expressar isso. Sim. E aí às vezes eu falo assim, a moderna não tem sala de computadores, não sei o que. Eu falei assim, a moderna é altamente tecnológica. Sim. A gente tem mesa de luz. A gente tem microscópio digital que passa o conceito de tecnologia não é só eletrônico. É isso mesmo. Não é só eletrônico. As pessoas fazem essa associação. Tudo que muda a maneira de você ver alguma coisa é tecnologia. É tecnologia, né? Então, usar uma cafeteira é tecnologia. Exato, e aí eu ia explicar, não teve que explicar. E aí é que tá a confiança, o diálogo, a parceria. Porque não é você dizer, é isso, não. Sim. Não. Olha o que a gente faz isso. Aí eu falei, olha, quando eu fui minha última viagem de formação, em 2020, foi na Ateliê Carambola, no aprofundamento atelierista. Tinha lá 50 profissionais do Brasil todo. O que ela mostrou de novidade, de tecnologia? O que a gente já usava na escola desde 2018. Sim. A mesa de luz, o retroprojetor pequenininho, que as meninas usam muito no visual, a lupa digital, que tem toda o LED, assim, e ela amplia bastante. Essa canetinha digital que bota aqui e aparece no computador, ou aparece no celular, ou a gente pode projetar na tela. Desde 2018 nós temos isso. Isso é tecnologia. Sim. Não é só uma sala de computadores ou uma aula de computação que vai dizer que tua escola é tecnológica ou não. Mas isso que vai me dar isso é o meu respaldo nas pesquisas, nos estudos, nas leituras. Sim. E aí eu tenho embasamento para dizer para o pai, não, pai. Para a Camila, não, mãe. Tecnologia não é só celular, não é só computador, não é só o tablet. Isso mesmo. É muito além. É muito além. E tem um equívoco, né, que é outro mito relacionado à tela, de que se meu filho não usar desde sempre, né, e desde muito cedo, ele não vai ter sucesso lá no futuro, né? Que vai ser todo tecnológico no sentido digital. Só que eu posso falar, inclusive, como uma pessoa que também trabalha no mundo digital, que se você não se vê livre das distrações digitais, que estamos todos reféns, principalmente as crianças, você, ao invés de se tornar um produtor de tecnologia e trabalhar com isso, se dar bem, você vai ser um mero consumidor. Então, quando você está vendo aquela criança, observe ela lá o tempo inteiro, naquele tablet, jogando, e pense. Ele ali está se tornando e criando habilidades para ser um produtor ou um consumidor de tecnologia? É importante falar isso porque os grandes produtores da tecnologia digital, que moram no Vale do Silício, né? Eu ia dar esse exemplo. E criou o botão de curtida, Facebook, todos os filhos estudam em escola, 0 telas. Os meninos aprendem robótica com cubos quando estão no ensino fundamental e médio e não têm contato algum. E são filhos dos produtores de tecnologia que têm como objetivo trabalhar com tecnologia, mas que para isso eles trabalham
capacidade de tolerância das crianças, que é algo que está sendo perdido, tá, Procris? Muito. Então, as crianças se irritam muito rápido, não têm paciência, não têm empatia pelo próximo, né? Então, eu já até tive contato uma vez com uma criança que ela reproduzia um comportamento da tela. Então, tipo assim, vamos brincar. E na brincadeira lá, eu ganhei. E aí ela, restart. Que é reinicia. Porque na brincadeira da tela, quando ela perde, ela não lida com a perda. Ela simplesmente aperta restart e reinicia. Então, ela, restart. Aí eu fiz, por quê? Aí ela, porque eu perdi. Eu fiz, não, mas eu ganhei. Então, essa educação, essa construção, e aqui ó, a Sheila falou, a frustração é algo que não está sendo perdido. A baixa tolerância à frustração, essa empatia, o nível de atenção, porque as crianças não assistem mais um vídeo do início ao fim, porque ela quer mudar o tempo inteiro. Então, e aí ela traz isso também para cá. E aquele pai que utilizou tanto o recurso da tela para distrair, por exemplo, a criança para comer, porque às vezes usa para a criança abrir a boca, né? Enfia comida e fala, pelo menos ela está comendo, depois não quer reclamar quando a criança se distrai para aprender, né? Então, a única coisa que ela está aprendendo é se distrair. Então, esses equívocos a gente tem que ir cortando para lá na frente, depois, a gente não chegar com esses adolescentes e adultos jovens com esse comportamento, né? Porque no mundo e na era digital nós teremos tanto os produtores quanto os consumidores de tecnologia, né? E aí, nós estamos hoje aqui, seu filho, sua filha, você está trabalhando com ele para que ele seja um produtor e, portanto, nessa primeira infância ele precisa lidar com certas habilidades, né? Como você falou aí, de sensorial, de experiência, de emoção, né? Tudo isso é importante. Relacionamento com o próximo, frustração, lidar com o não, enfim, com tanta coisa, né? Para que lá na frente ele consiga lidar também com as adversidades de tudo, né? Da vida, enfim. E esse vai ser o maior desafio, não é? Da escola como um todo, das famílias. Sim. Nesse pós-pandemia, porque as crianças vão chegar com uma dependência, vamos dizer assim, ou uma pequena dependência, e alguns muita dependência dessas telas, não é? De você passar um tempo de exposição da escola e o tempo de entretenimento que é inversamente proporcional, superior, né? Muito extremamente. Não é? E quando a gente vai. E aí a gente tem que pensar no seguinte: onde é que a gente está alimentando? Onde é que está sendo alimento do imaginário infantil? Onde é que está sendo alimentado a brincadeira? Que é na brincadeira que a criança se coloca, que ela dá conta do seu simbólico, que ela dá conta de toda a sua psicodinâmica, daquilo que ela tem medo, daquilo que ela não consegue elaborar através da fala, ou materializar através da escrita do desenho. Ela coloca para fora na brincadeira. Como ela vai, vamos dizer, encontrar recônditos na sua casa, cantos em que ela possa ser criança? Perfeito. Porque a gente vê, eu sei que os pais estão angustiados. Eita, as famílias estão angustiadas. Porque as crianças estão em casa e a maioria precisa sair. Sim. Poucos puderam ficar. Poucas famílias ficaram totalmente isoladas, né? O núcleo familiar, não é? Seja ele de que constituição for. O núcleo familiar. Poucos. Poucas crianças tiveram essa oportunidade de ter esse núcleo mesmo, todo junto, todo em quarentena, vamos dizer assim. A gente não está nem levando aí para uma vertente da gente olhar para as crianças que são da escola pública. Sim, e aí mais ainda nessa conta. Sim. Nessa conta. Então, a gente precisa amparar também as famílias nisso. Porque quando a gente escolhe mandar kits e não mandar atividade xerocopiada, exclusivamente atividade xerocopiada, há uma escolha política aí. Há uma concepção de infância.
por trás e de escola, não é? Que escola está além de você aprender a ler e escrever. É constituição de sujeito, sujeito que vai se colocar, que vai ter empatia pelo outro, que vai conseguir argumentar. Porque a gente fala tanto que os jovens não argumentam, que as crianças não se colocam, mas isso aí é construção, não é o botãozinho que a gente liga e desliga e vai dizer, agora você vai argumentar, agora você não vai. Isso é construído lá atrás, onde a criança tem voz. Uhum. O professor é fácil? Não é fácil. É muito mais difícil. Muito. Mas lá na frente, os resultados são incontestáveis. Porque as crianças se tornam jovens mais conscientes e seu papel na sociedade. Talvez não sejam médicos, mas tem consciência do seu papel. Porque a gente sabe também que a educação bancária, vamos supor, é para você produzir. Mas até para você produzir, você tem que se colocar, tem que pensar sozinho, você tem que argumentar, você tem que fazer as suas escolhas. Sim. Então, eu sou assim, eu sou encantada pela educação infantil, porque eu sei que assim da importância desse segmento, não é, para a vida acadêmica futura da criança. A base é aqui, é nessa primeira infância. Sim. E eu também, eu sou uma fã da infância também. Eu falo que minha bandeira é pelas crianças. Às vezes os pais falam, mas você entende os pais, não sei o que, as mães, o que tem que lidar com isso, precisa colocar na tela para isso. Eu falo, gente, já tem muita gente falando pelo pai e pela mãe. Eu falo por quem não fala aqui, são as crianças. Né? Então, eu falo por elas, que chega à noite, o pai chega à noite do trabalho, e ao invés de ficar com ela, dá um celular para ela ficar. No único momento que ela poderia ter de relacionamento com o pai, ela se relaciona novamente com a tela. Né? Então, eu falo por ela, né? Para te alertar de que, ó, lá na frente, provavelmente, você vai querer se relacionar com ele. E você tocou num ponto muito importante, não é? Essa questão da relação, do diálogo, né? Há uma pesquisa que até não foi no documentário O Começo da Vida, fala justamente isso. A criança de 0 a 4 anos, ela de classe média, ela tem um acúmulo, vamos dizer assim, de palavras trocadas na interação com um adulto, em torno de 10 milhões de palavras a mais do que uma criança de renda mais baixa. Uhum. Em algum momento, essa conta vai diminuir, essa diferença está diminuindo por conta justamente dessa presença tão massiva das telas. Porque palavra gera palavra, diálogo gera diálogo, que gera pensamento, que gera cognição, que gera metacognição, que é a parte mais refinada do pensamento. É você pensar sobre o que você está pensando. Ou a própria recognição, que seria uma síntese do seu pensamento. E isso é movido a diálogo. A conversa trocada entre criança e adulto. Quantas vezes a gente fala assim, a criança faz uma pergunta e a gente fala sim e não. E não elabora, e não devolve a pergunta. E não desenrola aquilo ali, fazendo a criança pensar. Por isso que é tão interessante trabalhar com projetos, mas projetos de interesse verdadeiros da criança. Porque a gente também já viu em muitas escolas e eu também já fui essa prova, não vou mentir, que a gente escolhe um projeto do interesse das crianças, mas a gente botou na cabeça aquele projeto e manipula toda a situação ali para sair o nosso projeto. Não estou falando desse tipo de projeto. Estou falando de projetos verdadeiramente do interesse da criança. E o quanto é interessante a gente se colocar no papel de pesquisador junto com a criança. Sim. Porque a criança, o que vai mover o pensamento não são as respostas. São as boas perguntas. Sim. São as boas perguntas. E a gente, quanto professor,
acha que a gente é bom professor dando as respostas, porque é o sujeito suposto saber, o dono do conhecimento. Sim. E essa não é a função. A função é fomentar pensamento, é ampliar pensamento. Essa é a maior função da educação. E aí ela está incrustada de verdade nas boas perguntas. Então, a gente se colocar nessa posição de pesquisador junto com as crianças, não está tirando o nosso papel, pelo contrário. Sim. Porque a gente é o andaime, é esse mediador que se coloca ao lado, não acima, ao lado da criança, para que ela possa dar o passo para cima. E a gente se coloca ao lado de novo para ela ir. Então, é ali, nessa relação não é horizontal, de fato, que o pensamento é estimulado. Isso mesmo. A gente sempre foi muito treinado a questão da resposta, né? E eu falo muito da importância das perguntas, porque, por exemplo, eu que sou pesquisadora, na hora que a gente vai para a banca do mestrado, doutorado, da seleção, a gente precisa... Eu tenho um projeto de pesquisa, né? e as perguntas são difíceis. Qual é a sua pergunta de investigação? E você precisa ter hipóteses muito bem validadas, porque ninguém vai pagar para seu estudo ser feito se sua hipótese, porque a Terra é assim, tem que ter uma base, né? Então você precisa, portanto, ler e embasar por que você quer aquela pergunta, qual a relevância disso no mundo, porque fazer uma coisa que não vai ter importância para ninguém também não vale. A ciência é feita para resolver problemas da humanidade, né? Então, fazer perguntas é muito importante. E não é todo mundo que faz boas perguntas, né? Não. As crianças são especialistas em boas perguntas. Aos poucos a gente vai podando, né? Vai. E a gente vai para a roda de conversa, aquela roda da manhã, e a gente pergunta: você fez isso? Como foi isso? Aquelas perguntas óbvias, que as respostas são sim ou não, sim ou não. Não são dessas perguntas, não é? São as boas perguntas e a gente tem que aprender com as crianças. Não é? Tem um teórico que fala o seguinte: ele é o da abordagem de Reggio Emilia, Malaguzzi, ele fala o seguinte: não sigam os planos, sigam as crianças. Verdade. Porque elas sabem fazer boas perguntas. A gente é que tira. A gente é que poda. A gente é que poda. O pensamento, a ação. Não é? Ele tem aquele poema As Linguagens, que ele diz que a criança é feita de 100. Mas vem a escola e a cultura, eles roubam 99. Eles deixam apenas uma, que é a gráfica. Nossa. Que é a gráfica, né? A gente vive no mundo gráfico. A escola só respira o gráfico. É, isso mesmo. Ô, Pró, para a gente finalizar aqui, o papo foi tão bom que a gente... então aqui já vai dar 10h30, eu nem vi. Gente, olha, tá todo mundo aqui desde o início, viu? Tô vendo aqui, mantendo aqui. O pessoal tá participando, tá acompanhando. Então, assim, muito obrigada. Foi muito bom. Mas, assim, para a gente fechar, eu queria falar um pouco só dessa janela virtual, de como isso talvez seja um problema, inclusive para a própria referência dos pais. Eu percebo muito durante as aulas, não só de outras pessoas, mas de mim mesma, enquanto mãe, de como essa influência de estar ali durante a aula, vendo aquela janela com várias crianças, às vezes me faz comparar minha criança com outras. E nessa janela, eu às vezes faço uma abordagem muito errada, né? Que eu tenho certeza a professora não faz na sala de aula, porque conhece, sabe disso, mas que eu fico ali, e isso é algo que foi trazido aí pelas mídias sociais, enfim. Então, eu olho muitos padrões. Minha filha tem a mesma idade do que fulano. Se fulano fala... Fulano já faz isso, a minha não faz. Escreve isso e a minha não escreve. Meu Deus, tem alguma coisa de errado. É bem assim mesmo. Então, não tem coisa pior do que uma criança, isso, gente, a comparação. Então, e aí eu faço isso comigo, eu preciso me policiar. Minha filha tem um ritmo dela, tem um jeito dela, tem um dia que ela tá bem, tem um dia que ela não tá bem, e simplesmente ela não quer responder aquela palavra em inglês, e pronto, entendeu? E pronto. Então, é um exercício, mas eu acho que é algo que a gente também precisa reforçar aí para as famílias, porque
muitos forçam as crianças. E eu percebo que é por conta dessa comparação da janela virtual. Uma coisa que as prós sempre me relatam muito, que a gente tenta, né, conversar com as famílias e tudo, é nesse sentido, é justamente o seguinte: a gente quase não usa borracha. A gente quase não usa borracha. Usa mais um desenho e tudo, mas na escrita não. Porque na escrita é uma teoria, uma hipótese que a criança tem. Ela vai passar por um processo. E aí eu vejo, elas me relatavam muito assim: Camila, o que é que eu faço com fulaninha aqui? A criança não pode escrever naquela, apaga, tá errado. E eu tento ali mediar. Não, é assim mesmo, é do jeito. Eu preciso entender a teoria, a hipótese que ele tá formulando. Não, mas tá errado. E aí eu tento duas lá e eu falei assim: não, se você perceber mais vezes, sinalize que a gente vai fazer um convite para poder vir, para poder conversar. Porque a gente, na escola, a gente quando está em grupo, porque assim, a educação é coletiva, mas a aprendizagem é individual. Sim. Porque aí interfere inúmeras variáveis, né? Porque é a questão, eu venho da psicologia, a gente tem muito essa questão, infância e infantil. A infância é a idade cronológica, o infantil é interno. Nem sempre eles caminham juntos. Nem sempre. Então, não é a idade que vai determinar o que cada criança já faz ou tem que fazer. Isso aí são várias coisas que vão interferir nisso aí. Então, o que as crianças mais falam, algumas que já estão com a gente mais tempo, falam bem assim: mãe, é do meu jeito. A prof fala que é do meu jeito. A gente trabalha muito isso. Para a criança se colocar nessa situação. A prof fala que é do meu jeito. E o meu jeito é esse agora. Não é? Então, a gente fala assim: mas fulaninho não faz isso. Não faz ainda. Porque internamente ela está passando por outros processos. Sim. E as telas tem muito, porque tá ali todo mundo junto, e muitas mães acompanham, ou então alguém que é contratado, por exemplo. A gente, quando tem crianças que estão com um atendimento, né? Um acompanhamento com alguém externo da escola, a gente tem um cuidado de saber como é que essa pessoa media, como é que essa pessoa faz, para a criança não entrar em conflito interno. Se ela fala de um jeito, minha prof fala de outro, como é que eu vou lidar com isso aqui? Se minha mãe fala de um jeito, se minha prof faz de outro, como é que eu vou lidar isso aqui? E aí a gente vem estar ajudando, a gente está atrapalhando em muito o processo natural da criança. Natural que eu digo interno, não que acontece naturalmente. Sim. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque gente, ninguém é igual ao outro. Eu tenho 3 irmãs. Minhas irmãs, nenhuma, por exemplo, lê como eu leio. Gosto de leitura como eu gosto. Nós tivemos os mesmos estímulos. Crescemos na mesma casa. Tivemos a mesma mãe, que compravam as mesmas revistas e os mesmos livros. Mas eu amo ler. E elas já não gostam. Elas falam que leem porque precisaram terminar a faculdade, as coisas e tudo, mas não gostam. E é delas. Então vai dizer que a minha mãe não estimulou? Claro que estimulou. Se eu fui estimulada pela essa mesma mãe, mas tinha algo em mim, internamente, que me levou para isso. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque nós estamos lidando com sujeitos de direitos, que são cidadãos de direito, que produzem cultura, que deixam marcas, que pensam e que já têm história. Uma palavra fora do lugar pode marcar uma criança por resto da vida. Verdade. Então, assim, as telas, assim, todo mundo entra na casa de todo mundo. Sim. Não é? A escola invadiu a casa e as casas uns dos outros foram invadidas pelos outros. Então, realmente, referências, né? São muitas referências. Muitas. É igual maternidade, né? Antes era
era só o médico, depois vieram os grandes manuais. Hoje é todo mundo, né? Então, É todo mundo, e todo mundo tem que dar para dar na mãe, não é? É muita É desse comparação. jeito. Então, assim, a É gente muita sofre comparação. efeito disso. Então, acho que é E importante aí, essa vigilância, né? O tempo inteiro. essa vigilância no adulto, No porque assim, adulto. os tempos são outros. Era uma coisa que me incomodava muito. Quando eu comecei na educação, eu não sabia nomear o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Uhum. Eu não queria, isso aí eu sabia. E o que mais me incomodava, e me incomoda ainda, é o fato do seguinte. Se você pegar um médico lá de 1900 e bolinha e botar ele no centro cirúrgico, ele vai conseguir abrir um paciente. Uhum. Mas ele não, claro que numa extrema necessidade, ele faz uma operação. Numa guerra, por exemplo. Mas no centro cirúrgico, Uhum. ele vai abrir o paciente. Muitos dos materiais ele não vai saber usar. Sim. Um arquiteto e engenheiro, do mesmo jeito. Ele pode ter o traço, o desenho e tudo, mas usar todo o aparato de hoje ele não usa. O professor de 1900 e bolinha dá a mesma aula. Isso é horrível, isso comunica muito a educação. Verdade. Isso comunica muito. Eu vou tocar numa ferida aqui que eu sei que eu vou meter em pavio do vídeo. Por exemplo, faz sentido se a gente tem uma concepção de infância, de criança, produtora de cultura, que pensa, que tem história, que produz marcas, ela vai comemorar o Dia do Índio? Qual o sentido para a criança? Se educar é a busca de sentido. Uhum. Qual o sentido disso? Então, eu tenho foto, vídeo. Eu tenho, minhas primas têm, minhas irmãs têm. E aí a gente quer que nosso filho tenha 30 anos depois, 25 anos depois. É porque todo mundo faz. Né? Exato! Se fizer parte do padrão, é errado, né? Agora, vai pro médico que ele opere com a mesma técnica de 25 anos atrás. Ninguém quer, para né? ver se ele consegue, se alguém vai querer ele. Não é essa coisa que a gente tem que parar para poder pensar. A educação, olha, a revolução que falta, Lídia Ortega, baiana, que poucos conhecem na educação, que é reverenciada no mundo todo, o que ela fala é o seguinte: quase 90 anos essa senhorinha tem, viva! A revolução da criança é que falta. É verdade. E ela precisa dos educadores para acontecer. Uhum. E os educadores, a escola, precisa puxar as famílias. Porque se também não tiver o apoio da família, também não vai acontecer. É. Então, a gente não faz educação sozinho. Uhum. Outra postagem que eu não gosto. Na escola aprende a ler e escrever. Em casa aprende a dar bom dia, boa tarde, boa noite. Não! É integrado, gente. Isso mesmo. Não existe isso. Aí vamos supor uma criança que é criada de uma maneira que a família não consegue dar esse suporte, por qualquer motivo que seja. Você vai se omitir a isso? Porque não é função da escola? A escola é mais do que ler e escrever. É vida. A gente precisa se colocar nesse lugar. E aí, onde a pandemia, de certa maneira, está separando. Está mostrando muita coisa. Sim, sim. Muita coisa. E é isso que a gente, enquanto educador, precisa ter o cuidado de orientar a família, mas saber claramente que não pode perder de vista a criança e o que a gente acredita. Verdade. Isso mesmo, Pro. Fato. Uhum. Isso mesmo. Perfeito. Maravilhoso. Olha, nossa, muita participação aqui. Lucas, obrigado pela participação. Todo mundo dizendo show, lhe dando os parabéns, Pro. Que live maravilhosa. Eu vou de cutucar. A minha filha mesma tem 16 anos. E mesmo que na escola, na escola lá, uma das que ela frequentou, quis votar e eu não permiti. Falei, não, ela não sabe nem o que é índio. As lutas que o índio viveu, não. Isso mesmo. É. Mas tem que ser, tem que cutucar.
A gente tem que ir cutucando para ir alertando, né? Para ir E tirando, alertando, e tirando mudando. essa necessidade social de padronizar, tipo, porque isso também a mídia, né? Tipo, um colocou, todo mundo quer a foto do filho no Instagram de índio, né? Todo mundo tem isso, todo mundo quer. Então, assim, a gente vai seguindo, e há muito tempo atrás a gente já ouvia lá, né, Zé Ramalho falando de vida de gado, né? Lá atrás, boiada. Hoje tem um Nietzsche, autor Nietzsche, 1800 em bolinha, já falava da moral de rebanho. rebanho. Hoje tem esse autor aqui, ó, Byung-Chul Han, ele fala do enxame, então a gente anda nessa levada. E a gente tem que parar disso, né? De andar nessa boiada sendo tocada assim pela maioria e refletir certos valores. Acho que é extremamente importante. Essa live de hoje foi assim maravilhosa para a gente refletir e discutir sobre isso. Acho então, se fosse que continuar aqui, a gente seguia madrugada dentro. Pois é, eu também. Tá muito boa, mas meu esposo já tá ali me esperando e falou: hoje vamos tomar um vinho. Mas já tá dormindo. Mas, foi muito mas eu gosto de falar sobre isso. Em coisa quando eu gosto do assunto, misericórdia, ninguém me segura. Eu também adoro. Então, assim, a gente vai ter outros bate-papos, né? Vamos temáticas, né, mais recortadas sobre essa. Mas, assim, foi muito bom, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nossa, seu encantamento pela educação se fascina, gente, é muito bonito. Eu fico muito feliz de saber, né, da sua postura, da sua firmeza, porque isso é muito importante para um pai, para a mãe. E meu esposo, eu te falei aquele dia, ele falava: Diana, reforça lá que a gente acha que é isso, porque acho que ele sentia assim, ó, fala lá, porque eu acho que outros vão, várias opiniões, né? Então, a gente escuta. Não, vocês estão no caminho certo, a gente está gostando para reafirmar aquilo que a gente percebe. Então, assim, muito bom, eu fico muito feliz. Todo mundo aqui falando que você é uma inspiração, uma pessoa... eu que agradeço. Eu vi o Jonathan aí do Ateliê, Monte Desmonta, é um amigo meu de São Paulo, se encontra nessas formações da vida. Aí, porque bacana. A gente é isso, a gente tem que... Não pode parar, não é? O professor é pesquisador, mesmo que ele não esteja na academia. Sim. Ele lida com infância, então ele precisa estar o tempo todo nesse processo formativo. É para a vida. É para a vida. É para a vida, isso mesmo. Mas, gente, muito obrigada a vocês pela participação, pelos comentários, pelas perguntas. Essa live vai ficar salva no meu Instagram, tá? E também lá no canal do YouTube. Depois eu vou disponibilizar para a Pro Camila o vídeo, se ela quiser compartilhar com outras pessoas. Com certeza. Viu? Foi muito boa. Pro, eu também gostei muito. Bom fim de semana para todos vocês. Curtam aí bastante. Obrigadão, gente. Até uma sexta-feira. A gente tá até 10h30 da noite aqui, conversando em vocês aqui. Foi boa. Foi boa. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.